John Wyan. Ele tinha a aparência que geralmente alguém associa com os patriarcas e profetas do Antigo Testamento. Magro, ao ponto de ser esquelético, seguido de uma barba branca e olhos afundados. Sua roupa teria sido considerada esfarrapada pelos padrões de alguns, mas de qualquer modo, isto não atrapalharia o distinto ar que era evidente em ambas as suas fisionomias e conduta. Ele era um homem um tanto misterioso. Os detalhes do começo de sua vida eram conhecidos somente por alguns grupos de amigos próximos. Indícios que nos têm sido dado insinua a grandes realizações e celebridade, ambas como uma estrela de circo, um acrobata e como um ator. Mas ele, propositalmente, distanciava-se daquela parte de sua vida. Sua barba permitiu a ele o anonimato que procurava. Não sabemos o quão velho ele era quando ele dedicou sua vida ao serviço de Deus, ou quando ele se tornou afiliado com o povo pentecostal. Quando o irmão Branham o encontrou pela primeira vez, em 1935, ele estava com 55 anos de idade e era um pregador itinerante, cujo púlpito foram as esquinas das ruas da América. Suas reuniões aconteciam em Louisville, Kentucky, numa convenção patrocinada por uma organização chamada A Escola dos Profetas. O idoso evangelista e o jovem pastor acharam gosto imediato um pelo outro, e o irmão Wyan era conhecido para a pequena casa na Mechanic Street, em Jeffersonville, onde o irmão Branham e sua esposa Hope moravam com seu bebezinho novo, Billy Paul. Uma noite, enquanto eles estavam conversando, o irmão Wyan começou a falar numa língua desconhecida. Uma das primeiras ocasiões em que o irmão Branham viu este dom em operação. Ele sentiu atração a esta demonstração do Espírito, porém naquele tempo ele possuía muitas dúvidas em seu coração concernente ao movimento pentecostal, e se ele deveria ou não afiliar-se com tal povo. O irmão Wyan o aconselhou: "Irmão Billy, você é apenas um jovem agora. Existe uma porção de juventude para você ainda, mas algum dia isso irá se assentar e o Deus Todo-Poderoso irá usar você para mover as nações." O irmão Branham lembrava-se desta impressionante declaração como sendo realmente o primeiro encorajamento que ele alguma vez recebeu de outro ministro relativo à sua vida única e ministério. O irmão Wyan e sua esposa se tornaram visitantes regulares em Jeffersonville, e ele frequentemente pregava no Tabernáculo Branham e ficava com o irmão Branham e sua família. Ele estava em Jeffersonville quando da enchente do rio Ohio, em 1937, e ele ajudou nas operações de resgate. Nunca perdia uma oportunidade para falar aos outros a respeito do Senhor, e ele também pregava enquanto ficava de pé atrás de um bote, quando ele subia e descia o rio. Por salário, os Wyans dependiam somente das almas das pessoas. Ocasionalmente, havia uma pequena oferta, se a ele fosse oferecido um púlpito por um culto, ou dois, porém sua vida era miserável e sua casa em Michigan extremamente humilde. O irmão Branham expressou várias vezes como ele grandemente admirava a irmã Wyan pela maneira como ela fielmente ficava ao lado de seu marido, mesmo em meio a tempos de muita fome e de desesperada necessidade. Ela sempre falava do irmão John com o maior respeito. "Irmão Bill", ela dizia, "Wyan é um homem de Deus. Aonde Deus o guia, Deus tomará conta de mim." A despeito de sua frágil aparência, o irmão Wyan era muito atlético.
sem dúvida um testamento dos seus primeiros treinamentos de circo. Às vezes, ele dirigia uma bicicleta por centenas de milhas para atender a uma das reuniões Brana, porém mais frequentemente, ele e sua esposa pegavam carona, algumas vezes de costa a costa. Ele se deleitava em relatar de como que naquelas ocasiões, quando simplesmente parecia que eles não conseguiam fazer um passeio, ele então saía a uma curta distância, afastado para orar, enquanto a irmã Wyan ficava ao lado da rodovia à espera de um carro por parar. Quando parava, ela chamava por ele. Wyan, temos um! E ele corria para se juntar a ela. Eles tinham que pular no carro rapidamente, antes que o motorista surpreso pudesse mudar sua opinião. O irmão John Wyan passava muito tempo em oração e jejum. Frequentemente, ele deitava sua face em oração por dias antes de uma reunião das campanhas do irmão Branham, buscando o Senhor em favor do povo que estaria atendendo, para que seus corações pudessem ser preparados e por sua presença no culto. Embora seu modo de transporte frequentemente exigisse alguma esperteza, ele de qualquer modo conseguia atender a maioria das reuniões. Seu canto jubiloso e pregação nas ruas próximas onde os cultos eram organizados era uma visão familiar, e uma que o irmão Branham sempre procurava ir em frente para ver. Um dia, em 1955, quando vários dias dos cultos adiantavam-se para o final, os ministros patrocinadores se reuniram com o irmão Branham uma vez à extremidade da plataforma e começaram a expressar a ele suas soberbas ao sucesso da reunião. Vocês gostariam de saber ao que vocês podem atribuir o grande sucesso dessa reunião? Ele lhes perguntou. Então, parando em um lado, ele puxou para trás uma das cortinas do palco. Lá no chão estava o irmão Wyan, em oração. Ele tem estado orando sem parar por dias, irmãos. E é por esta razão que essas reuniões foram um sucesso. Isso mostra a vocês o que somente a oração de um homem perante Deus pode fazer. O irmão John Wyan e sua esposa foram estar com o Senhor em 1955, dentro de poucos meses um do outro. Quando o irmão Branham ouviu de sua partida, ele expressou este desejo. Eu quero estar por perto, quando eu o ver coroado imortal. I met an old man that's here in the church maybe now, or he was here over at the church, by the name of John Ryan. And I met him at a place, the old fellow with long beard and hair. And he may be here. I thought he was from Benton Harbor up here at the House of David. And they had a place in Louisville. I was trying to find them people, and they called it the School of the Prophets. So I thought I'd go over and see what that was. Well, I didn't see nobody rolling on the floor, but they had some strange doctrines, and there's where I met them. So many invited me to come up to his place. I went up for a vacation. I was there one day, and I went back to his house, and he's done gone. And he'd gone somewhere down in Indianapolis. Said the Lord called him, his wife. I said, you mean you let that man run off like that? She said, oh, he's God's servant. Poor old thing died a few weeks ago, I heard. And she was devoted to him. That's the kind of wife to have. That's right. Right or wrong, he's right anyhow. I said, well, I know Brother Ryan, are you here? He isn't here. He was the other day, wasn't he, boys? Well, they just live with what they can get a hold of. He didn't have nothing to eat in the house. That's right. And I caught some fish out to a pond or lake in Michigan. I come back down to the place, and they didn't even have lard in the house or grease to cook the fish with. And I said, he left you without anything in the house? So, but he's God's servant, Brother Bill, said he. I thought, well, bless your old heart, brother. I'll stand right by you. That's right. You think that much
about your husband, I'm ready to join up and stand by you for that. That's right. We need more women like that today and more men thinking of their wife like that. That's right. It'd be a better America if husbands and wives would join together like that. Right or wrong, stay with them. Would be so many divorces.